Sim, é verdade, com tanta interrupção é capaz de demorar muito tempo a dar a volta ao mundo em 33 línguas, mas também não queria estar a enjoar os ouvintes e por isso de vez em quando vou fazendo outros episódios. E hoje gostava de responder a esta pergunta: em que língua foi escrita a Bíblia? Ora, todos sabemos que a Bíblia é uma coleção de livros, não é um livro único, embora esta coleção seja publicada em geral num só volume, que varia, a sua composição varia de religião para religião. A Igreja Católica tem uma determinada composição da Bíblia, muitas das denominações protestantes têm outra ligeiramente diferente, as igrejas ortodoxas também não seguem exatamente o mesmo padrão. Também sabemos que a Bíblia inclui aquilo que podemos chamar de escrituras judaicas, a Tora, que no fundo corresponde a partes do Antigo Testamento. Portanto, é um livro complexo, tem uma história complexa, mas olhando para as línguas, em que línguas foram escritos os vários livros da Bíblia? Foram escritos essencialmente em 3 línguas, embora possamos dizer que há ali uma outra quarta, entre aspas, língua, que é provavelmente a mais importante. Bem, para começar, o hebraico, a língua litúrgica do judaísmo, uma língua que foi falada pelos judeus durante muito tempo, e aliás, hoje é outra vez falada porque foi recuperada em Israel, mas vamos olhar apenas para a antiguidade. Portanto, o hebraico era a língua litúrgica, era a língua de muitos dos textos sagrados dos judeus, e foi nessa língua, claro, que foi escrito o Antigo Testamento. No entanto, os judeus não falaram sempre hebraico e a certa altura passaram a falar, num processo que foi longo, passaram a falar aramaico, que era outra língua muito importante naquela zona, aliás, mais importante internacionalmente, se quisermos, do que o hebraico. O aramaico foi língua de vários impérios, foi língua falada por muitas pessoas, teve muita importância no desenvolvimento dos vários sistemas de escrita, incluindo o sistema de escrita hebraico, e é uma língua aparentada ao hebraico, é uma língua da família do hebraico, mas não é hebraico, é uma língua diferente. E o aramaico também é a língua de alguns excertos do Antigo Testamento. Há partes pequenas que foram escritas em aramaico. Depois temos também a terceira língua, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, e a língua para a qual o Antigo Testamento foi traduzido a certa altura, que era uma língua também muito importante para os judeus, e não só, estou a falar do grego, que era a língua no fundo da zona oriental do Império Romano. O grego foi a língua do Novo Testamento. Normalmente diz-se que o grego do Novo Testamento é o grego koiné, é o grego do dia-a-dia, comum naquela época, já pós-clássica. Aqui, quando digo pós-clássica no sentido das grandes obras da literatura grega, mas era o grego. E este grego foi uma língua muito importante também para os judeus e foi, de facto, a língua que foi escrita no Novo Testamento, como eu disse. Portanto, temos o hebraico, temos o aramaico e temos o grego. Ora, o que é curioso é que há outro elemento essencial para percebermos a Bíblia no que toca a questões linguísticas, que é a tradução. A Bíblia é sempre uma tradução. É sempre uma tradução, pelo menos em parte, porque como não existe uma língua original, quando olhamos para uma versão em qualquer língua da Bíblia, mesmo que seja em hebraico, mesmo que seja em grego, mesmo que seja em aramaico, há ali sempre partes que foram traduzidas das outras 2 línguas, pelo menos. Portanto, a Bíblia tem tradução no seu centro, se quisermos. Mas o Novo Testamento, escrito em grego, está a relatar acontecimentos que terão ocorrido entre pessoas que falavam aramaico. Portanto, o próprio Novo Testamento já inclui diálogo em tradução, por exemplo, ou seja, está a propor-se enquanto tradução de algo que foi dito noutra língua. Depois, também há excertos da Bíblia que não existem na versão original. Nós não temos acesso ao original, já só temos acesso às traduções. Depois temos também outro elemento muito, muito significativo. As traduções da Bíblia sempre foram muito importantes. A Vulgata, por São Jerónimo, que era já uma reelaboração de uma versão mais antiga, mas o São Jerónimo, que é o padroeiro dos tradutores, criou a Vulgata, a versão latina da Bíblia, a versão que se tornou o centro da liturgia católica durante séculos e séculos, e ainda hoje em certas situações. Depois temos a Septuaginta, que era a versão grega de que eu falei há pouco, a versão grega de toda a Bíblia, que também foi muito importante, principalmente nos primeiros séculos do cristianismo. Depois temos, por exemplo, muito mais tarde, a Bíblia do rei Jaime, em Inglaterra, que se tornou uma peça fundamental da literatura inglesa. Essa Bíblia escrita por um grupo de tradutores, não foi só por um,
tal como a Septuaginta também tradicionalmente dizia-se que tinha sido traduzida por 70 tradutores que chegaram à mesma versão, à mesma tradução. Claro que isto é uma lenda, mas é uma lenda relacionada com tradução. Depois temos, por exemplo, a Bíblia de Martinho Lutero em alemão, que foi importantíssima para o desenvolvimento da língua alemã. Portanto, como vemos, a Bíblia existe sempre em tradução e, na verdade, nos estudos de tradução sempre se escreveu muito sobre a Bíblia. Porque, reparem, como a Bíblia pretende-se que seja um livro sagrado para muitas religiões, então aquilo que é uma tradução que possa ser considerada como um texto sagrado ou não é muito significativo, foi muito discutido, mas mesmo entre estudiosos de tradução absolutamente seculares, a Bíblia é essencial para se perceber as ideias sobre tradução ao longo dos tempos, para se perceber, na verdade, o que é isso da tradução, o que é um texto de partida, um texto de chegada e a importância que a tradução tem na sociedade, na cultura e no desenvolvimento das línguas. Bem, para terminar, posso dizer que, no fundo, a verdadeira língua da Bíblia é a tradução. E agora vou pedir aos ouvintes uma pequena folga. Amanhã é Sexta-feira Santa, é feriado, vou andar de viagem e, como já aconteceu no Natal e no Ano Novo, vou pedir-vos então a folga. Não teremos a pilha de livros, mas ela voltará, claro, na segunda-feira. Uma excelente Páscoa, um bom fim de semana e até segunda.